Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, até que enfim, ok? A gente vai conversar um pouquinho sobre o segundo livro dessa coletânea aqui de Rubem Fonseca, tá bom? Pra quem não sabe em si dessa coletâneazinha aqui, eu fiz um vídeo, tá certo? A qual eu resenhei em si o primeiro livro em si, que esse livro aqui, tá certo? Esse livro, ele reúne livros de coletâneas de contos. Então aqui tu vai ter livros separados e cada livro desse reúne ali 8, 10 contos em si. Esse que eu vou resenhar hoje, tá certo? Que se chama A Coleira do Cão, tá certo? Reúne aí por volta de 8 contos, acredito eu, tá certo? Eu nem contei direito, gente, mas eu acredito que é 8. Eu vou dar uma contadinha aqui e vou dar um corte. Exatamente, 8 contos, gente, certo? E é o seguinte, tá bom? Eu vou tentar não dar spoilers desse conto, porque como são contos curtos, eu diria até que são contos que servem mais para experiências de vida do que em si para eu contar a história do começo ao fim, eu vou tentar só dar minha opinião sobre cada um deles, mas eu também vou contar a história de alguns, tá certo? Lembrando que se você não assistiu a primeira resenha desse livro aqui, que foi Os Prisioneiros, tá certo? Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição. E é bom vocês verem porque alguns temas que estão abordados naquele livro em si, de alguns contos, estão presentes também aqui. E não só temas, como também a intensidade da narrativa do autor Rubem Fonseca mesmo, né? A gente vai discutir isso já já. Mas em si, vamos começar em si a falar sobre a primeira frase desse livro, tá certo? A Coleira do Cão, tá bom? Numa edição mais recente, tá bom, gente? Eu acredito que é essa daqui. Uma edição mais recente, claro. Olha que interessante o início dele, olha. Já quebrei meus grilhões, dirás talvez. Também o cão com grande esforço arranca-se da cadeia e foge. Mas preso à coleira vai atrasando um bom pedaço da corrente. Vai arrastando um bom pedaço da corrente, aliás. Esse início até é bem interessante por causa do título do livro mesmo, né? A Coleira do Cão, gente. Eu não sei se vocês se lembram, mas no livro anterior, que foi Os Prisioneiros em Si, falavam de como nós, seres humanos em si, somos prisioneiros de nós mesmos. Aqui nesse livro é mais isso também. Só que é de uma forma como se nós tentássemos fugir dos nossos sentimentos, das nossas lembranças, ou tentar fugir em si de momentos da vida. E nós acabamos não conseguindo, porque nós acabamos estando presos a determinada coisa, né? É como se nós seres humanos tivéssemos uma coleira dentro da gente mesmo, tá bom? E nós tentássemos fugir de algo e não conseguimos. Então essa é a temática bem interessante, né? Essa pelo menos é a minha interpretação, entendeu? Isso pode servir de interpretação de cada um, tá bom? Assistam a resenha anterior, tá bom? Então vamos em si ao primeiro conto. O primeiro conto desse livro, gente, tá bom? Se chama A Força Humana em Si. E é um conto, gente, que assim, pode agradar e pode não agradar em si, tá bom? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre a história dele. Aqui nesse conto em si, tá certo? A Força Humana, a gente acompanha esse personagem, tá certo? Aí a gente vai acompanhar, gente, toda a vida desse personagem mesmo, né? A vida do presente dele, né? Ele em si é um personagem que pratica em si um certo tipo de esporte, acredito eu, que exige peso, levantamento de peso, algo do tipo em si, né? É um esporte que se chama halterofilismo, ou algo do tipo. Acredito que eu estou falando certo nome disso. Só que nesse conto, especialmente, nós vamos acompanhar não só a vida dele enquanto esse esporte, podemos dizer assim, mas a vida dele também, a vida amorosa desse personagem. E assim, gente, quando nós paramos para pensar que esse conto aqui é um conto até que envolve os sentimentos do personagem, né? Os sentimentos através da força humana dele mesmo, né? Nós ficamos em si embasbacados com o que vamos encontrar aqui. Entendeu? Esse conto ele vai seguir uma linha de pensamento até bem interessante que pode chocar algumas pessoas, principalmente o final, tá certo? O final é bem interessante. É um tipo de conto assim que eu indico para aquelas pessoas em si que não vão julgar em si a escrita do autor, tá bom? Leia o primeiro parágrafo e veja se vocês vão gostar desse conto, tá bom? É um conto até interessante, a temática dele também é interessante, tá bom? Eu queria ler muito o final desse conto, o último parágrafo, mas eu não vou poder ler pra vocês porque vai ser spoiler. Mas assim, gente, preste atenção ao início desse conto e ao final dele, tá certo? Lembrando que aqui a gente vai relatar o drama de um personagem que pratica um esporte que envolve levantamento de peso. Então assim, é esporte e vida pessoal. Então
leiam esse conto, tá certo? Próximo conto em si, e é um dos meus favoritos da vida, sem dúvidas alguma, porque quando eu terminei esse conto, me deu a vontade tremenda de voltar a ele novamente para reler ele, né? O conto se chama em si O Gravador, do Rubem Fonseca. Gente, que conto espetacular. É magnífico esse conto, tá certo? É um conto, assim, que exige muito de você, leitor. Porque tem algumas coisas que vão ficar em aberto, tá bom? Você vai terminar esse conto e você vai querer voltar a ele novamente para tentar entender mais ele. E eu não consegui fazer isso, é claro, mas eu vou fazer, tá certo? Reler ele novamente. Mas é um conto, eu diria que intenso também. Já que aqui, gente, a gente vai acompanhar um conto com a personagem aqui, que de início ela vai casar, tá certo? Por sentir necessidade de ter casado, entendeu? Então vai chegar um momento em si desse casamento em que ela vai perceber em que ela acabou virando objeto sexual, vamos colocar assim. Então eles acabam em si se apaixonando, ela e outro cara em si, através do telefone, né? Em conversas em si. Só que a gente tem que lembrar que é um conto em si que fala sobre a beleza humana mesmo, né? É a beleza, eu diria até que exterior, de início, tá bom? Pela personagem principal. E à medida que o conto avança em si, é mais a beleza interna, já que ela vai ter essa conversa com esse cara em si, e ela vai ligar mais pelo conteúdo dele. Então isso acaba se agravando, gente, assim, e quando chega no final desse conto, é espetacular. É aquele tipo de final de rede social mesmo, entendeu? Século XXI. Não vou comentar mais nada enquanto final. Mas eu queria ler, sim. Não sei se vai ser spoiler, mas eu vou ler esse parágrafozinho aqui, que é bem interessante. Eu vou tentar ler por causa da câmera, tá certo? Olha. Demorei a casar e já me sentia no fim quando Jorge sumiu. Eu me casaria com qualquer um, àquela altura dos acontecimentos. Essa aqui é a verdade. Como ele era um homem bonito, a minha decisão foi tomada imediatamente. Fiz tudo para que se casasse comigo, tudo, e sobre isto não quero nem pensar. Fico cheio de vergonha, mas afinal casamos. Cometi aí o grande erro da minha vida, agora sei. Não posso mais ter dúvidas quanto a isso. Ele nunca teve amor por mim. Nenhum tipo de amor, a não ser algum desejo físico que em pouco tempo se rotinizou. Ou seja, aquilo virou uma rotina mesmo pra eles, né? Eles só realmente se casaram por beleza, né? Olha só. Sou uma criada para ele, uma mulher que toma conta das coisas e com quem vai para a cama quando lhe dá a veneta. É uma coisa horrível ir para a cama com ele, sentir o seu peso em cima de mim. Então, ou seja, a gente percebe assim, gente, mesmo como realmente é o sentimento dela por ele, né? Através das relações sexuais, né? Ela não sente mais vontade de ficar perto dele, entendeu? É só pra vocês terem ideia de como isso se agravou, né? Acontece alguns relacionamentos assim, gente, que é tanto tempo ali vivendo de algo que eles não imaginavam e acontece isso aí, né? Eu não vou dizer de depressão, exatamente depressão amorosa, algum tipo, mas é um isolamento interior mesmo, né? É um conto bem interessante e aborda um assunto que na época, né, esse livro aqui foi o segundo livro do Rubem Fonseca e até acho que foi em 1965, algo do tipo, eu não sei exatamente o ano que esse livro foi publicado, mas é um tema que até hoje é recorrente, né? Essa questão do amor, essa questão de se isolar também do amor, né? De procurar algo que o outro não tem. Então é bem interessante essa discussão que o Rubem Fonseca levanta aqui, tá bom? Então leia um gravador, é espetacular, tá bom? Próximo conto em si, tá certo, gente? É um conto estranho, tá certo? Eu classificaria como conto estranho e eu não gostei tanto assim. Mas eu entendo que é um conto bem, assim, interessante em alguns quesitos, sim, claro. Mas é estranho, tá bom? O Rubem Fonseca, quando ele bate nessa tecla da estranheza a mais em si, ele acaba fazendo isso muito bem, eu diria, tá bom? Aqui nós vamos acompanhar, gente, um personagem completamente machista, tá certo? Assim, machista, muito machista. Só que assim, gente, a gente vai acompanhar basicamente um personagem que de início já é rico, tem tudo de início, tá certo? Mas nós vamos acompanhar ele perdendo as coisas devido às suas relações amorosas, entendeu? E assim, a forma como esse conto vai terminar é triste, muito triste, porque é tipo assim, a gente vai acompanhar o personagem já no seu momento da vida até reflexivo, entendeu? É o tal Nome da Rosa, que eu começo a falar assim, esse Nome da Rosa. E o final é triste, mas é um final assim necessário, vamos colocar assim, entendeu? E o conto em si aborda, né, a solidão. No conto anterior em si, que foi o gravador em si, também aborda a solidão. E nesse conto a solidão está muito recorrente, já que o personagem ele vai ficando só aos poucos. E assim, e isso vai ser spoiler, tá bom? Ele acaba fazendo escolhas erradas, gente, entendeu? Escolhas erradas que envolvem em si
amor, envolve em si relacionamento. E essas escolhas erradas, tá certo? Vai meio que fazer com que o personagem siga um rumo da vida completamente diferente daquilo que ele pensava que seria. Então, quem nunca fez escolhas erradas na vida, né? Então a gente vai ter um personagem assim e a gente vai se identificar muito em alguns quesitos. Então é um conto triste mais por parte de nós, seres humanos, em si, se identificar com as escolhas do personagem, do que em si pela história central, entendeu? Porque a história não é lá essas coisas assim, né? Mas a solidão que o Rubem Fonseca retrata nesse conto é muito grande, entendeu? Então é um conto bom por isso, tá bom? A gente acaba se identificando em alguns quesitos. Próximo conto, gente, é o mais polêmico dessa coletânea aqui, tá certo? Quando eu fui dar uma pesquisada sobre esse conto, eu não achei muita coisa aqui na internet, que é uma pena, né? Mas assim, é o conto que se chama A Opção. E como o seu próprio título já diz, a gente vai acompanhar assim, uma discussão, a gente vai acompanhar essas discussões entre o médico, o aluno e o professor. Só que assim, é sobre um assunto que até hoje recorre muito, né? É muito abordado em novelas e tal, em filmes, em tudo que você imagina, em livros também, né? Que é a transexualidade. Então assim, esse livro, né? Ele se passa aí por volta de 1965. E quando esse conto em si, ele foi lançado, né? Ele já gerou uma polêmica muito grande. Já que aqui a gente vai acompanhar, gente, que se quando ocorre esse transplante de órgão genital, tá certo? O do pênis e da vagina, ou do útero em si, como seria classificado em si essa nova opção sexual do ser humano. E aí, gente, é um conto polêmico e tal, sim, muito polêmico, por sinal, pra época, né? 1965, falar sobre a transexualidade, né? E Rubem Fonseca em si, ele faz isso, tá bom? Só que assim, é um conto polêmico, entendeu? É interessante a gente acompanhar a perspectiva do autor sobre isso, do autor não, né? Dos personagens em si sobre isso, né? E a forma também como esse conto termina, porque assim, é um conto bem curto pra abordar um assunto muito polêmico, entendeu? Bem curto o conto, então fica aí a indicação desse conto, né? Polêmico e vale super a pena ler pra vocês tirarem sua conclusão, tá certo? O próximo conto em si, tá bom, gente? Se chama A Coleira do Cão. Aliás, o próximo conto, o último conto desse livro. Eu não vou resenhar os demais em si, devido ao vídeo que está ficando muito longo, tá certo? Isso vai poucas pessoas assistem longos aqui no canal, tá bom? Então eu vou passar logo por A Coleira do Cão, tá bom? Mas em si, os outros também, vocês podem conferir outras resenhas em si. Eu vou conversar com vocês sobre A Coleira do Cão. E é um conto assim, gente, que, né, o próprio título do livro, né, A Coleira do Cão, veja só vocês, né, e eu pensava, tá certo, que era um conto totalmente diferente daquilo que eu imaginava, tá bom? Eu pensava que era um conto envolvendo em si, só pra vocês terem ideia, tá bom? A solidão envolve, né, mas não tão como eu imaginava que envolveria, tá certo? E é um conto, gente, que assim, a gente vai acompanhar essa morte de um personagem que de início acontece essa morte. Tá todo mundo ali, tá certo? E a gente vai acompanhar também, à medida que o conto avança, toda essa investigação, entendeu? Por parte das polícias, por parte dos personagens e também dúvidas ao longo do conto, tá bom? Eu não vou contar mais nada porque eu não quero dar spoiler, tá bom? Vou ser bem razoável aqui. É um conto interessante, mas é um conto que, repito, não vai agradar todo mundo, tá bom? Eu queria ler muito o final, não sei se eu vou, vai ser spoiler, tá certo? Eu não vou poder ler porque vai ser spoiler. Mas em si, repito novamente, é um conto que vale a pena você ler e prestar atenção às falas dos personagens, tá certo? Vai ficar algumas coisas em aberto, mas são coisas que se você for reparar bem, você consegue ter uma interpretação sua. Então termina o conto e volte novamente para essas falas desses personagens. Eu voltei e deu tudo certo, tá bom? O Rubem Fonseca, ele bate muito nessa tecla, como eu falo, da estranheza do ser humano mesmo. Então quando a gente pega contos do Rubem Fonseca, é diferente de nós pegarmos contos de Machado de Assis, de Carlos Drummond de Andrade, porque são contos, gente, ao qual ele trabalha muito, né, o ser humano, entendeu? O intelecto do ser humano. E aí o intelecto do ser humano, né, da forma como ele trabalha é interessante, né? Ele cria todo um isolamento, uma solidão, uma estranheza, que aos poucos ele consegue desenvolver muito bem nos contos dele, tá bom? Então não vai agradar todo mundo os contos de Rubem Fonseca, mas é um conto necessário. E eu acho, de todos esses contos aqui que eu li, tá bom? O meu conto favorito, tá certo? Foi O Gravador. Por motivos, né, pessoais, né? Eu acredito que é um conto tão emocionante, vamos colocar assim, e ao mesmo tempo é um conto marcante, entendeu? Então leia O Gravador e depois me contem o que vocês acharam.
vale super a pena, tá bom, gente? O vídeo de hoje foi isso em si, tá certo? Não esqueça de verificar outro vídeo resenha dos Prisioneiros, do Rubem Fonseca, e depois me diga em si o que você achou. Se você já leu algum conto do Rubem Fonseca, me indica, pode me indicar, tá certo? Em si, e se você já leu algum desses livros aqui, né, O Prisioneiro ou A Colheita do Cão em si, me diga aí nos comentários que eu quero muito saber, tá bom? O próximo livro em si, desse livro, tá certo? Em que a gente vai comentar é o Lucia McTanney, ou algo do tipo. Bom, na conclusão eu falo melhor sobre o próximo livro em si. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do canal, certo? Também não esqueça de deixar o joinha também, que vale super a pena, tá bom? Não saia do vídeo, tá certo? Tô esperando você dar o joinha ali, ok? Vou esperar 5 segundos? Não, ok. Mas enfim, deixa o joinha também aí, que vale super a pena, para saber se você gostou desse vídeo ou não, ok? Comentar aí embaixo também, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!